Salve, salve galera do blog do Enem! Gente, nessa aula eu quero te dar uma dica que pode transformar uma questão que era para ser muito difícil, muito trabalhosa, que leva muito tempo às vezes no Enem, uma questão fácil. Vamos lá, a gente vai ver aqui geometria plana então. Olha só, eu separei aqui direitinho quais são as melhores dicas e a melhor orientação para ti, para tu conseguir resolver uma questão dessa. E eu vou começar fazendo uma pergunta para ti, vou começar te desafiando, olhando para essas duas figuras aqui, qual que é a maior? Qual que você acha que é maior? Se isso aqui fosse, por exemplo, uma chapa de aço para imprimir, qual que você acha que teria o maior custo? Essa daqui ou essa daqui? Qual chapa de aço é maior? A de cima ou de baixo? Vamos fazer um olhar melhor aqui, um olhar mais específico, eu vou colocar as medidas disso daqui. Se eu colocar aqui o tamanho disso daqui, por exemplo, é 4 metros, né? 4M. Esse M é a unidade de medida. E aqui eu posso falar que tem 3 metros, por sua vez. E agora eu vou especificar a chapa de aço de baixo também. Essa daqui, aqui embaixo, vai ter 6 metros de largura. E a altura dela vai ser 2 metros. E agora, qual chapa de aço é maior? Será que a gente consegue descobrir? É para isso que serve a área. Não só é para isso que serve a área, como é bem esse estilo de coisa que o Enem cobra. Esse negócio de imprimir, de qual que é melhor, o que o cidadão melhor tem que escolher para economizar mais dinheiro ou para ganhar mais dinheiro. Esse é o estilo de pergunta que envolve área no Enem. E aqui, claro, para resolver o problema, a área de um retângulo ou de um quadrado também, na verdade, inclusive, abre parênteses aqui rapidinho, o quadrado ele é um retângulo, tá? Eu sei que essa frase pode deixar alguém impactado, o quadrado é um retângulo, mas é verdade. Procure na internet, o quadrado é um retângulo. Mas enfim, então a área desse retângulo aqui é a base vezes a altura. É o primeiro tipo de área que a gente aprende, que o tamanho de um retângulo é a sua base vezes a sua altura. E é através disso que a gente desenvolve a fórmula de todas as outras áreas das figuras. Então, esse daqui vai ter 12 de área. Aí qual que vai ser a unidade de medida? Vai ser metros também? Não. Para não confundir, não vamos botar metros, né? A gente bota metros quadrados. Você com certeza já ouviu falar isso. Um apartamento, a gente mede normalmente com 60, 80, 100 metros quadrados. Metros quadrados, unidade de medida de área, a mais comum. Tem outras, claro. Se aqui fosse centímetro e aqui fosse centímetro, então a gente teria centímetros quadrados. E por aí vai. É fácil, tá vendo? É só lembrar de botar os quadrados. Metros quadrados para área, metros para tamanhos. Ó, existem pegadinhas envolvendo isso aí, por isso eu tô frisando, hein? E aqui, 6 vezes 2, 12. Então a resposta aí do meu enigma para ti é o seguinte: a área das duas chapas de aço é a mesma. Eu posso falar então que esses dois retângulos têm o mesmo tamanho. Então vamos lá, olha só. Unidade de medida de área, metros quadrados. Centímetros quadrados ou qualquer coisa quadrados, tá? Agora, unidade de medida de largura, altura, que a gente usa para calcular a área, não vai o quadradinhos em cima. Agora, para a gente ficar fera e para a gente raciocinar bem em cima da questão do Enem, a gente precisa saber a fórmula das áreas das figuras. Então, vou fazer um resuminho aqui, vou mostrar para ti um resumo das áreas que existem, em geral, das figuras geométricas. Vamos lá, olha só. Então tá, olha só. Eu desenhei aqui as 4 figuras mais frequentes aí das questões de geometria em geral. Cara, na verdade, são infinitas figuras geométricas, então a gente meio que tem que medir o que a gente vai dar atenção. Assim, se eu tivesse com muita pressa para estudar, eu ia levar essas 4 figuras comigo e as respectivas fórmulas de áreas dela na minha cabeça, tá? Agora, se eu tiver com bastante tempo para estudar, se eu estiver fazendo uma preparação longa, aí eu vou decorar aí em geral do que vier. Eu vou decorar a área do hexágono, do heptágono, do icoságono, procura essas figuras aí, da pipa, é o nome da figura geométrica também. Mas enfim, são figuras muito raras de aparecer em questões em geral. Então, vamos levar essas 4 aqui, são as áreas mais importantes. E, mesmo que a gente não saiba as áreas dessas figuras estranhas e raras, a gente pode aproximar, a gente pode montar coisas aqui, faz parte das questões do Enem, montar figuras com pequenas peças, como se fosse um Lego. Então tá. A área do retângulo a gente acabou de ver, eu acabei de falar, né? Mas vamos escrever ela algebricamente. Então, vou escrever sempre a área à direita da figura aqui, ó. A área de um retângulo, que eu vou escrever azão para a área, para todas elas eu vou escrever azão, tá? Vai ser igual a base vezes a altura. Então, B de base, e eu não vou escrever A de altura, né? Porque A já é a área, e pra gente não confundir, a gente bota H de altura, né? Por causa do inglês. Então, a altura em inglês, height. Meu Deus do céu, os professores de inglês vão me matar se eu estiver falando errado. Eu não sei falar área, né? Height. Então tá, área é igual a base vezes a altura, fechou, escrevo um Hzinho aqui. E agora vamos para do triângulo, então. Repara uma coisa,
Se eu dividir um retângulo, olha eu brincando de Lego aqui um exemplo, se eu dividir um retângulo no meio, olha só o que eu consigo fazer. Eu consigo fazer um triângulo, né? E é melhor do que isso, é um triângulo retângulo. Então assim, a área do triângulo, explicando assim de uma maneira bem abrupta, né, bem forçada, é metade da do retângulo por causa disso. É um macetezinho pra gente lembrar, né? Então, a área do triângulo vai ser igual à base dele, que é o tamanho disso daqui, vezes a altura também, só que eu vou lá e divido por 2, vou até escrever na forma de fração aqui, ó, boto um dividido por 2. Só que, presta atenção, a altura de um triângulo não vai ser isso daqui, tá? Isso daqui vai ser um lado, a altura do triângulo tem que ser do chão à cabeça dele, então a altura do triângulo aqui está dentro do triângulo. Tem umas pegadinhas que envolvem isso, então cuidado, a altura do triângulo é dentro dele. A não ser que o triângulo seja retângulo, né? Porque se o triângulo for retângulo, aquele assim, aí tá, a altura dele tá aqui, porque a altura tá, né, do pé até a cabeça. Fechou. Certo, agora a área do círculo. A área do círculo é meio especial, porque tu vai ver, olha só o que eu vou escrever. A área do círculo vai ser igual a π r ao quadrado. Então tá, a área do círculo é π r ao quadrado. R vai ser o raio do círculo. O raio do círculo é do centro dele até a saída dele. Então esse vai ser o raio do círculo. E π vai ser uma constante universal, que serve para muitas coisas, principalmente para a área do círculo. Ela é 3,14. Esse número aqui, o ideal é a gente memorizar, tá? Posso fazer uma seta aqui, ó, 3,14 para o nosso valor de π. É legal a gente memorizar isso aqui, só que normalmente as questões não. A questão que eu vou resolver aqui, inclusive, dá o valor de π. Então, normal, qualquer tipo de questão dá o valor de π, mas vai que não aparece, né? E a gente tem ele memorizado também. E agora a área do trapézio. A área do trapézio pega muito aluno que eu conheci de surpresa, porque muita gente tende a aproximar aí pela área do retângulo, acha que só porque ele tem 4 lados também vai ser a mesma fórmula, e não vai. A área do trapézio vai ser então a base maior, que é essa grandona aqui, base maior, mais a base menor, que vai ser em cima, uma base mais em cima, não tem problema, dividido por 2 vezes a altura. Fórmula gigante comparada com as outras, né? Tem fórmula muito maior de área ainda. Mas olha só, isso daqui então é a base maior, mais a base menor dividido por 2, a gente faz a média das bases, tá vendo? Faz a média das bases, multiplica pela altura e pronto, tem aí a área do trapézio. Vamos fazer uma questão então? Vamos ver como é que aparecem essas questões aqui no Enem? Olha só. Então tá, olha só, essa questão aqui é sobre uma placa, e repara, essa prefeitura tá exatamente brincando de Lego dentro da geometria, então tá fazendo ali uma figura geométrica que não existe, que é a mistura de um círculo com um retângulo, que não tem um nome específico, mas que a gente pode calcular a área se a gente calcular a área das partes individualmente. Então essa é uma habilidade que o Enem tá testando se você tem ou não, se você sabe mexer ou não. Eu transcrevi a questão para cá na minha figura e olha só, tá aqui minha figura desenhada aqui geometricamente, com esse círculo perfeito, que é uma tristeza esse círculo aqui, mas vamos lá. Então eu passei aqui a informação que a altura da placa é 60 centímetros. Quando eu estou fazendo a prova, eu vou lá e escrevo em cima da figura já pronta da questão mesmo. Eu não faço outra figura, eu já aproveito ela para ganhar tempo, né? Eu já boto ali do lado do H, onde você viu ali na imagem da questão, eu boto o 60 ali do lado, já é mais rápido, né? Então tá, boto 60 ali, boto que o meu diâmetro é 40, esse é o diâmetro do círculo, que não é a mesma coisa do raio. O raio eu desenhei aqui, ó, o raio é daqui, ó, do centro até o final. Então tá, eu preciso descobrir então o valor dessa figura. O que eu vou fazer, tá? Como essa figura aqui, sem o círculo, esse meio que um C aqui assim, não é uma figura bem definida, não é uma figura que a gente tem o nome, eu vou fazer um pouquinho diferente. Então eu vou desenhar um outro raio aqui pro lado e vou imaginar que isso aqui é algum retângulo, talvez um quadrado, não sei, não tenho certeza se é um quadrado. E eu posso escrever mais algumas coisas aqui. O raio, eu sei que é 20, né? Mas como é que tu sabe que o raio é 20, professor Lucas? Ele deu que o diâmetro é 40, então o raio é 20. Diâmetro é sempre o dobro do raio, né? Inclusive... Ai meu Deus. Sabe o que é pior do que ser atingido por um raio? É ser atingido por um diâmetro, que é o dobro do raio. Ainda bem que eu sou professor de matemática, né? Que se fosse stand-up, meu Deus. Então aqui é 20 e é 40, que é o diâmetro, é sempre o dobro do raio, você não vai mais esquecer essa. E agora eu preciso então achar a área desse retângulo aqui embaixo e desse semicírculo. Achar a área de um semicírculo é raciocínio, é a área do círculo dividido por 2, certo? Então tá, vamos começar por esse retângulo aqui embaixo, vamos ver.
A área de um retângulo a gente acabou de aprender então que é a base vezes a altura. A base dele eu consigo ver lá em cima, ó, que é 40. Posso até escrever aqui em cima, aqui embaixo também. 40 centímetros, né, nossa unidade de medida. E a altura dele é isso daqui, que eu não tenho. Eu não tenho a altura dele, eu sei que é menos que 60. Mas, se eu fizer um pouquinho de observação aqui, eu vejo que o raio também está expresso para cima, porque o raio é sempre do centro até lá. Então eu sei que a altura do meu retângulo vai ser 60, voltando 20 e 40. Então, de fato, esse retângulo aqui é um quadrado, né? Esse retângulo é um quadrado, certo? Não tem nada de errado nessa frase, eu já falei que o quadrado ele é um retângulo, hein? Então, eu, de fato, eu posso falar que esse retângulo aqui, na verdade, é um quadrado. Então, a base dele é 40, a altura é 40. Agora eu sei a área do quadrado, só fazer base vezes altura. E depois eu vou precisar da área do semicírculo, que é o que vai faltar aqui. Então, de novo, essa placa é composta pela área desse quadrado aqui, mais a área desse semicírculo. Eu posso escrever isso algebricamente se eu não quiser me perder. Olha só, azão de área, então azão é igual a área, outro azão, eu boto no pezinho aqui, o nome disso é índice, ó. Eu boto que isso é a área do quadrado mais a área do semicírculo. Boto aqui ó, um Dzinho, que é um círculo cortado na metade, né? Agora calcular a área individualmente de cada um, certo? Então tá, bora lá, para o nosso resultado. A área então agora vai ser a base vezes a altura, então 40 vezes 40, mais a área do semicírculo. Como é que é a área do círculo mesmo? Ih, era πr ao quadrado. Só que agora eu vou ter que dividir por 2, porque é um semicírculo, é metade de um círculo, né? Então eu vou ter que botar aqui π, que é 3,14, vezes o raio. O raio aqui no caso é 20, ao quadrado. E agora eu tenho uma expressão numérica gigante para eu resolver. Olha só, 40 vezes 40, fazer todas essas contas. Então, expressão numérica. Primeiro eu vou fazer aqui essa potência, vou copiar todo o resto. Não posso somar esse 40 com 3, tem uma ordem aí nas expressões numéricas, né? Então, primeiro 20 ao quadrado, que é 400. E agora sim eu faço o resto. Então, se eu fizer agora as multiplicações, multiplicação tem que vir depois de potência, não esquece disso. Então, 40 vezes 40 é 1.600. Nossa, mas como é que tu sabia disso rápido, professor? 4 vezes 4, 16. Devolvo 0, 1.600. Truquezinhos da aritmética. Então tá. Agora 3,14 vezes 400. É como se eu pegasse o 3,14 e multiplicasse por 100 e depois por 4. 3,14 vezes 100, eu estou pulando a vírgula 2 vezes para cá. É 314. Agora eu tenho que multiplicar por 4. Multiplicar por 4 é dobrar 2 vezes seguida. Então é 628, 1.256. Então 1.256. Ah, mas tem um detalhe, professor. Tem um detalhe. Eu vi aqui o detalhe. Aqui eu quero a área do semicírculo. O que eu escrevi aqui? π vezes o raio ao quadrado. Isso aqui é a área do círculo. Então tem que ter aqui o dividido por 2 ainda. Tem que pegar metade disso, né? Então isso aqui é dividido por 2, isso aqui é dividido por 2. E na verdade eu vou querer metade disso daqui. Então deixa eu dar uma arrumadinha nisso aqui. Pronto, peguei metade, né? Esse é aquele momento que o professor de matemática fala, era um teste, queria ver se você percebeu que eu coloquei a área do círculo. É a área do semicírculo. Não, errei mesmo, é metade. Lembrei agora, ainda bem. Lembrei no meio do cálculo. Então é 628. Agora se eu somar esses dois aqui, eu vou ter 2.228. Pronto, 2.228. E aí eu, bem feliz, vou olhar a resposta, né? Vou olhar as alternativas, dar uma olhadinha nas alternativas ali. Tem esse valor? Não tem esse valor. Por quê? Porque o Enem quer ver se tu tá prestando atenção e tem ali no texto, na pergunta final, que avisando a gente que são 10 placas. Então ainda tem que multiplicar isso aqui por 10, né? Então a área total, olha só o que eu vou escrever. Escrever o azão com um T no índice agora. Olha que estiloso, usar umas letrinhas ali embaixo, né? Matemática mais avançada. Botei ali o índice, a área total vai ser 22.280. Então, letra B, eu vou botar um pontinho aqui, ó, 22.280 centímetros quadrados, né? Unidade de área. Pronto, fechou. É assim que a gente resolve a questão do Enem de área. Tá vendo? É uma questão de organização, de saber os macetezinhos. Fechou essa questão de área, galera. Espero que você tenha gostado da aula. Então, por favor, aí, não deixe de se exercitar para se preparar bem, tá? E vamos para a próxima. Tem mais aula aí, tem mais conteúdo aí pra gente se preparar para o Enem.